Oi, pessoal. Oi, professor. Oi, professor. Tudo bom? Estão vendo a minha tela? Certo? Sim. Sim. Ok. Então, pessoal, a gente já estava discutindo, a gente falou que o trabalho, né, vai valer 30%, que vocês perguntaram. Vamos voltar agora para a análise vertical, que é o que vocês vão ter que fazer. Repararam que na análise horizontal, eu estou analisando a mesma conta em relação a ela no período anterior. E eu estou aqui na horizontal. Então, é por isso que ela é chamada análise horizontal. Análise vertical, eu vou analisar em relação, cada conta em relação ao total. Então, é essa daqui para baixo. Aqui estou sempre comparando nesse sentido. Tá? E os balanços, aqui, desculpa, o DRE, eu estou comparando para cima. Deixa eu botar um pouquinho aqui. Pronto. O DRE, estou comparando o lucro líquido, por exemplo, em relação à receita de vendas. Eu vou explicar daqui um pouquinho. Então, o que acontece? Por isso que a gente chama de vertical. E eu vou comparar só um ano, diferente desse daqui, que eu comparo 2 anos. Então, repara, pessoal, se eu pedir para vocês fazerem um trabalho com 4 períodos, ele vai dar 3 análises horizontais, tá certo? 4 períodos dá 3 análises horizontais. Você sempre faz 2 anos consecutivos. Você não vai ficar fazendo permutação 2 a 2. Sabe? Não. Eu vou fazer o último período que vocês jogaram contra o anterior contra o ante-ante-anterior e o ante-ante-anterior contra o ante-ante-ante-anterior. Tá? Não vai fazer o ante-ante-ante-anterior com o atual. Não, não vai fazer. Não tem muito sentido. Tá? Eu vou fazer danos consecutivos. Então, vocês vão fazer 3 análises horizontais para 4 períodos. Já a análise vertical, como eu faço uma única análise, um único ano, vocês vão ter que fazer 4 análises verticais, porque são 4 períodos, são 4 análises verticais. E repare, como que eu vou fazer? Essa conta é complicadíssima, né? Eu vou pegar o valor da conta dividido pelo valor total. O que é o valor total? O valor total é o total do ativo, se a conta for do ativo. Total do passivo, se ela for do passivo. Ó, professor, e se eu trocar? Não tem problema, porque ativo é igual ao passivo, né? Total do ativo é igual ao total do passivo. Mas a gente fala assim, não, do ativo com ativo, passivo com passivo. Pelo menos, logicamente, fica melhor. Então, eu vou comparar todas as contas do ativo com o total do ativo, todas as contas do passivo com o total do passivo. E o DRE, como é que fica? Vou comparar todas as contas com a receita de vendas líquida. Então, receita de vendas líquidas, eu vou comparar todas as contas. Pergunta, professor, tem empresa que ele só coloca a receita de vendas, nem fala se é líquida ou bruta, né? E não põe nem imposto. Logo, deve ser líquida, né? Deve ser líquida. Legal. Se a empresa não colocar receita de vendas brutas, impostos, receita de vendas líquida, considera a receita de vendas líquidas, sempre. Tem empresa que já faz direto, ela nem considera. Como esse dinheiro de imposto, ela não vai ver mesmo, né? Ele entra e sai automaticamente, então coloca a receita de vendas líquida. Nos jogos de empresa, não tem bruta e líquida. Por quê? Porque eu não calculo imposto lá, esses impostos que a gente chama de indiretos, eu não calculo. Então, vocês vão ter que pegar, colocar essa receita. Se tiver receita de vendas brutas, impostos, receita de venda líquida, é em relação a receitas de vendas líquidas. Se não tiver só uma receita, é aquela receita que vale. Tá certo? E a gente vai dividir cada conta por essa receita. Então, como que faz? A gente pega cada conta, então 199 por 620 deu 32%. Aquilo que eu falei,
32% de caixa, 26% de banco. Só aqui deu quase 60%. Meio estranho, né? Você ter quase 60% em dinheiro sonante. Tá, estranho, mas não vou dizer que não tenha. A Apple tem 300, a última vez que eu vi, tinha 300 bilhões de dólares em caixa. Tá? Era a empresa mais líquida do mundo, tá? Na Apple. Então, a gente fala estranho, mas aí como é que faz? Eu tenho que comparar a Apple com a Samsung, comparar a Apple com as outras empresas de tecnologia, high-tech, né? Então, com a Google, com o Facebook, para ver quantas as outras têm também. Se for uma coisa comum de acontecer com empresa de tecnologia, vou falar, não, normalmente as empresas de tecnologia têm muito caixa. Estou chutando, não sei. Teria que fazer uma análise. Agora, se só ela tem muito caixa, a gente fala, poxa, que estranho, né? É muito dinheiro aí que fica meio parado, né? Por melhor que se aplique, né? Será que estranho, né? Você começa a estranhar, né? Bem, e com isso, a gente acaba vendo a estrutura que tem na empresa de alocação de recursos, que é aqui o ativo, e captação de recursos, que é aqui o passivo. Então, eu vou ver, empréstimos é pouco, é 3,4%, pouquíssimo empréstimo que ela faz no banco. Quem que entra com a grana? Olha aqui, são os donos. Patrimônio líquido total, 75%. 75% da grana que é usada aqui no ativo, ele vem do patrimônio líquido, vem dos donos. Os donos que estão botando a grana aqui. Por isso ele tem pouquíssimo empréstimo, um pouquinho de salário para pagar, mas isso é normal, isso faz parte da operação da empresa. Impostos a pagar 4% e fornecedores 11%. Não são os fornecedores que geralmente eles que acabam fornecendo capital para a empresa, na realidade, né? Não são eles nesse caso. Quem está fornecendo capital para a empresa mesmo é os acionistas. Tá? Tem 17% do patrimônio, né? Patrimônio não, do ativo está em permanente, ativos permanentes, né? E 82% está aqui no circulante. Tem bastante coisa no circulante. O dinheiro, se precisar de dinheiro, a empresa não vai ter muitos problemas, tá? Ela está com uma quantidade razoável de dinheiro líquido. Vocês vão ver na próxima semana, não, na próxima aula, que eu vou falar justamente disso. É a liquidez da empresa, tá? Tem até um indicador para isso, que indica o quão líquido é a empresa, tá? E, falado isso, a gente viu contabilidade gerencial. Perguntas, pessoal? Nossa, ou eu fui claríssimo nas explicações, né? Ou ninguém entendeu nada, né? Não consegue nem formular uma pergunta, né? Não sei. Espero que seja o primeiro. No caso, foi o primeiro, Pro. Que bom. Tem perguntas, Parece professor? fácil, Pro. Vamos Oi. ver na hora de fazer. Vamos fazer agora. Tá, quem que tem... Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Não. Então, foi impressão minha. Bem, pessoal, vamos começar na análise horizontal. Aquela pasta tem um exemplo aqui, na pasta HEX. E os exercícios fica da HE1 até H6, tá? Não tem muito exercício, e vocês vão ver que é tudo o mesmo esquema, não tem grandes problemas para vocês fazerem, tá, pessoal? Então, vamos pegar aqui o HEX e vamos ver aqui como que foi feito. Opa, não, muita coisa, aumentou muito.
Vamos lá. Análise horizontal, primeira coisa. Então, eu vou comparar um período com o outro. Então, simplesmente, a gente vai pegar, a formulazinha está aqui, está dada para ninguém esquecer, é o ano mais atual menos o ano mais antigo dividido pelo ano mais antigo. Então, aí vocês vão fazer. Dá até para vocês copiarem para baixo, né? E deve dar esses valores aqui no HEX. Vocês vão ter que fazer isso nos outros. Mas, para cada um que vocês fizerem, pessoal, esses outros balanços aqui, eles são de empresa, são balanços que eu peguei na internet, tá? De empresa. Então, peguei a Cirela, peguei a Telefônica do Brasil, o Whirlpool, Forjas Taurus, foi pegando algumas na internet, sabe? Para a gente dar uma analisada, para ver empresas reais, tá? Quando vocês pegam alguma empresa na internet ou alguma outra empresa, às vezes surgem algumas contas aí que intangível, poxa, tá? Pô, surge. Deixa por enquanto, tá? Esse intangível, não sei se eu já contei para vocês, tá, pessoal? É o valor da marca. O valor da marca, a gente falou, marcas e patentes, marcas e patentes. É esse intangível. Por quê? Porque você não vê. Então, você não consegue apalpar. Você tem uma ideia de valor, tá? Então, a Forjas Taurus, ela acha que, que tem isso em termos de valor da marca dela. A marca dela deve valer isso. Tem empresa que faz esse tipo de cálculo, tá? Tem empresa especialista, consultoria que faz isso daí. Mas é intangível. Por quê? Porque é uma percepção de momento. Acontece que nem aconteceu com a Vale. De repente, você tem uma marca valiosíssima e rompe uma barragem, o valor da marca vai lá para baixo. Tá? Então, o valor da marca que valia muito passou a valer pouco, porque as empresas falam, essa empresa aí faz umas barragens que é um Deus nos acuda, né? Matou não sei quantas pessoas. O valor da marca cai. Então, isso que é o intangível aqui. Algumas outras, às vezes colocam outros ativos circulantes, às vezes tem outras contas aqui, um monte de tranqueirinha aqui, a gente junta em outros ativos circulantes, porque às vezes não é valor assim muito alto. Mas, basicamente é isso. O que vocês vão ter que fazer é a continha, tá? Essa continha vocês vão ter que fazer aqui para todos. O segundo ponto, quando vocês estão fazendo isso, é dar uma pensada também. Falar, poxa, esse caixa equivalentes. Caixa equivalentes é o nosso caixa e bancos. Por quê? Quando ele fala aqui caixa equivalentes, é aquele dinheiro que é disponível. Está no ato. Você falar, eu preciso de dinheiro hoje, tem lá. Tá? Então, algumas empresas têm esse nome, caixa equivalente, obrigações sociais, não tem salários, tem obrigações sociais, muda-se os nomes, tá, pessoal? É comum, às vezes, ter outros nomes. Obrigações fiscais, em vez de imposto a pagar, obrigações fiscais, tá? Então, você acha coisas, não se assustem com isso, tá, pessoal? Vocês vão achar outros nomes aqui, não quer dizer que esteja errado, é questão de nomenclatura. E eu vou pedir para vocês fazerem. Então vamos lá. Isso aí não preciso eu fazer, porque é só fazer uma conta, né? Enquanto vocês estão fazendo aí, deixa eu subir o vídeo da primeira parte da aula. Então, vamos colocar o vídeo aqui no YouTube.
Professor, tem uma coisa que não está muito clara para mim ainda. Ó, fala, pode falar. É questão da informação que eu tiro com análise horizontal e vertical. Qual que é a diferença, assim, em resultado prático para a análise? Tá? Você começa a analisar a estrutura, sabe? Como eu te falei, é sempre comparativo. Você tem que comparar com uma outra empresa ou com outro grupo de empresas. Mas, por exemplo, você está analisando aqui, essa daqui. Olha aqui esse balanço. Olha, é de uma empresa, eu não me lembro agora qual que é, porque eu acabei não colocando o nome. Se a gente pegar aqui o total do passivo, 451, para 258 de empréstimos a pagar, essa empresa está extremamente endividada. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Então, isso já é uma não, ó, tem um endividamento, e endividamento aqui no empréstimo a pagar é péssimo, porque paga juros. E os juros não é baixo, tá? Se fosse endividado aqui com fornecedores, sabe? Tudo bem. Mas aqui empréstimo a pagar, vai pagar juros, vai pagar muito de juros, tá? Então, aqui é ruim. Então, você já começa a ter algumas ideias do que está acontecendo. Ó, o capital social continua sendo o mesmo, 120 mil. Poxa, por que os acionistas não entram com uma grana aqui e diminui esse valor de empréstimos? Aliás, ele diminuiu. De um ano para outro, caiu mais que 20%, mas continua alto. Mas ele é tão alto que a empresa não consegue diminuir tudo de uma vez só. Ela vai diminuindo assim. Se ela conseguir diminuir 20% por ano, está ótimo. Tá? Estoque de produto Entendi. tá Então, seria assim, a diferença seria assim, são complementares, uma entre períodos e a outra no mesmo período para entender, tipo, a realidade daquele momento. Sim, e comparativo com outra empresa. Você precisa ver, por exemplo, se as outras empresas do mesmo ramo que essa têm esse endividamento alto, porque pode ser que seja comum. Por exemplo, vocês estão analisando empresas aéreas. Empresa aérea, todo mundo está endividado até o pescoço agora, depois da pandemia, vocês concordam? Então, ficou uma coisa normal. Se vê uma empresa aérea com muito endividamento, você vai falar, é mal gerida. Por quê? Porque todas então são. Está todo mundo endividado, está todo mundo com a corda no pescoço, entendeu? Agora, se está numa situação normal, não tem nada, e a empresa vem com um endividamento desse, você começa a ver, vem cá, por que ela está com esse endividamento? As possibilidades. Primeiro, má gestão. Segundo, aquisições. Pode ser que ela tenha adquirido alguma outra empresa, alguma outra coisa grande. Não é difícil. Aí ela se endividou, tá? Então, uma segunda possibilidade, tá? E aí você começa a avaliar, você vai lá nas notas explicativas, ver o que aconteceu, se tem alguma explicação para esse endividamento. Então, é isso mais ou menos que eu quero que vocês pensem, tá? Não tem nota explicativa? Não. Então, vocês vão ter que deduzir. Falar, poxa, a empresa comprou outra empresa. Aqui, vamos supor, se tivesse um jogo de empresa. A empresa aumentou o parque fabril. Tá bom, é uma dedução. E, se bem que vocês têm a informação lá, porque se vocês investirem em nova fábrica, né, uma nova fábrica, aparece lá. Vocês investiram, vai sair uma 700 mil, né, para essa aquisição, para essa nova fábrica, e vai, se você tiver que pegar empréstimo, vai aparecer, opa, 700 mil, uma boa parte financiada por empréstimo. É isso, tá? Vocês vão ter que dar uma deduzida, tá? Isso aí, não tem assim E no caso de vocês, como vocês não têm a nota explicativa, vocês vão ter que procurar na empresa mesmo, na empresa de vocês, o que vocês fizeram para que aquele número esteja assim. Obrigada, professor. Nada. Professor, mas nesse exercício de agora a gente tem que fazer alguma consideração ou é só
Alguma consideração escrita, eu digo? Olha, deixa eu te mostrar só mais uma coisinha. Deixa eu pegar aqui uma outra planilha. Espera um pouco. Tá, então... Aqui, vamos pegar alguma planilha aqui. Olha só, eu peguei essa daqui e estou vendo aqui. Primeira coisa, uma das coisas que também você pode levar em consideração. A inflação do país, durante o período, foi de 4,83%. Então, você já está sabendo, teve 4,83%. O que significa o seguinte, olha, se o ativo aumentou 4,4% e o passivo aumentou 4,4%, não significa que a empresa cresceu 4,4%. Ela, ao contrário, ela não cresceu, ela diminuiu. Por quê? Porque teve uma inflação de 4,83%, ela tinha que ter aumentado o ativo, o passivo, o lucro, a receita, em no mínimo 4,4%. Por quê? Porque foi a inflação do período, 4,8%, para zerar, para simplesmente zerar. Por quê? Porque tudo aumentou de preço, então, ativo e passivo não aumentou. Mas se eu for olhar aqui, as vendas aumentaram, e muito, aumentaram 15%, aumentaram mais do que a inflação. Então, a empresa acabou ficando mais eficiente. Por quê? Com menos grana, com menos dívida, ela conseguiu vender mais. E conseguiu ter muito mais lucros, 19% a mais de lucro, muito mais do que a inflação. Então, legal, uma informação, a empresa parece que está bem. Mas aí eu venho aqui, o lucro médio do setor apresentou um crescimento de 21% no período. Opa, eu falei, 19,6% está bom. Mas aí eu fui ver os concorrentes, tá? Na média, eles aumentaram 21%. Então, eu falo, não, está abaixo da média. Não é que está ruim, mas ele não foi tão eficiente, essa empresa não foi tão eficiente quanto os concorrentes. Por quê? Porque ele teve um aumento no lucro de 19% e os concorrentes aumentaram 21%. Então, repara que os exercícios, sempre eles têm alguma informaçãozinha aqui de inflação, de lucro, aumento de lucro, ou aumento de receita. Então, vocês vão ter que fazer uso dessa informação também. Tá? Tudo bem? Alguns não têm, alguns têm. Então, quando tem esse tipo de informação, a gente, na análise horizontal, dá para ver bem isso daí. Opa! Por quê? Porque se imagina que, primeiro, a empresa ela deveria, pelo menos, aumentar os seus números naquele percentual da inflação, pelo menos. Tá? É lógico, tem alguns números que, se ela aumentar menos que a inflação, pode ser até bom. Por exemplo, empréstimo. Teve uma inflação aqui de 15%, mas ela aumentou só 8% de empréstimo. Sinal que ela está amortizando os empréstimos. Ótimo, não é ruim. Tá? Mas você tem que analisar isso. Por outro lado, se o lucro foi de 8% para uma inflação de 15%, você fala, não, ela não foi bem. Ela deu menos lucro do que a inflação. Ou seja, ela diminuiu de lucro do ano passado para esse ano. Esses 8% foram fictícios, eles não foram reais. Tudo bem, pessoal? Bem, moçada, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Os exercícios eu vou deixar para vocês fazerem entrega, eu vou deixar para o final de semana. Tá? Deixa eu colocar aqui. Ô, professor. Fala, pode falar. Eu estou tentando fazer aqui os exercícios e eu fui colocar a fórmula aqui, deu um valor bem estranho. É mesmo?
Deu tipo 5 mil e pouco de porcentagem. Eu fiquei, Se o ué, número for pequeno, às vezes pode acontecer isso, tá? De um número parecer que deu um absurdo. Pô, ele tinha de empréstimo num período, R$ 1.000. Aí no ano seguinte, ele está com R$ 4.000. Aí você fala, olha, aumentou 400% o endividamento. Tá bom, concordo. Mas se for um valor pequeno, isso não representa grande coisa. Olha só, vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo. Ó, o lucro no período aumentou 67%, mas ele era pequeno. Pô, para R$ 1.000, desculpa, para uma venda de R$ 300, você ter R$ 16 de lucro, no ano passado, 234, você tem R$ 9 de lucro líquido no final, teve muito pouco lucro líquido. Tá? Então, aumentou muito, 67%, e continua ruim. Continua ruim. A gente consegue ver isso daí. Esse é o HE1. Vamos ver o VE1. Olha aqui. A gente fala, ó, o lucro líquido, os 17, é 6% só. É pouco, deveria ser uns 10%. Por quê? Por que você fala que é pouco? Pelo seguinte, 6% ao ano, e não teve inflação, não falou nada. Mas vamos supor que foi zero a inflação. 6%, a poupança paga. E você não tem dor de cabeça, você não tem que ter empregado, você não tem que ficar comprando material, tocando uma fábrica, tendo um trabalho desgraçado para ter 6%. tá. Tá? Então, Não, tá bom. deveria ser aí no mínimo uns 10%, minha opinião. Mas isso acontece sempre? Não. Se vocês forem pegar os balanços da maior parte das empresas do ano passado, foi uma tristeza. Agora, teve um motivo, né? Teve um motivo. Algumas empresas, principalmente as que tiveram comércio eletrônico, essas coisas, foram bem, mas a maioria das empresas foram muito mal. E no Brasil, o que você vê de empresa que quebrou é uma tristeza. Você vai nessas ruas que eram ruas comércio, né? Ruas de comércio, você vê tudo fechado, plaquinha vende-se, aluga-se. Sabe? Isso é uma tristeza. Para um país, isso é péssimo. Não, tá bom. Mas é que eu só não entendi agora assim. Eu coloco a fórmula, mas o que eu coloco depois dela, assim, porque tá dando um valor muito, muito distante, tipo, é 38 e 18. Aí é uma diminuição de 5.000% que tá dando aqui. Eu não peguei. Eu não sei por que tá dando isso. Qual que é que você está falando? Qual que é o exercício? É o HE1. Não sei se tá faltando alguma coisa na fórmula. Eu coloquei ela igual tá no. Qual conta? É a primeira do caixa. Menos 52%. Ué? Pera aí. 18 menos 38, entre parênteses, dividido por 38. Ah, já tá em porcentagem, né, professor? No meu caso aqui já está em porcentagem. Agora, se Não, você sim. se não tiver em porcentagem, você multiplica por 100. Como já está em porcentagem, não precisa multiplicar por 100. Não vai dar uns 5.000%. Os 5.000% que você achou, mas Entendi. Eu tava colocando esse 100 na fórmula. Entendi agora. nem precisa pôr. Tá? Não, tá bom. É que eu fui seguindo o que o senhor tinha colocado ali embaixo, mas tá certo. Tudo bem? Obrigadão, senhor. Bem, pessoal, está dando o sinal de 10 minutos, mas eu vou pedir para vocês colocarem presença aí no chat, quem não colocou. E enquanto isso, deixa eu colocar aqui a atividade.
Então, já subi o vídeo da primeira parte da aula. Pessoal, então, quem já está fazendo e já colocou presença aí no chat, pode desconectar, então. Então, já dá para sair para ir descansar um pouco. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite, pessoal. Até Tchau, quinta-feira. pro. Até quinta-feira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Pro. Boa noite. Até quinta. Boa noite. Até quinta. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Até quinta. Até quinta.